Salve, meu povo! Contra tudo e contra todos. Deus santo e Deus mio. Hoje tenho um prazer de conversar com meu prezado amigo Lucas Cozani, professor de História, cantor, professor de Espanhol argentino e cantor de tango. Vou perguntar para ele também se também é professor de tango. Ele escreveu uma dissertação sobre o Jorge Mário Bergoglio, o Padre Jorge, o recorte temporal entre 1976 e 83. Nós vamos conversar hoje sobre isso. Eu quero parafrasear Vitor Hugo Morales, que disse em 1986, Deus santo, Deus mio. Hoje eu também digo, Deus santo, Deus mio. Por quê? Para expressar minha felicidade. O Vitor Hugo Morales chorou no gol do Maradona contra a Inglaterra. Eu não vou chorar, não, vou deixar para chorar de felicidade depois, porque realmente é uma felicidade bastante grande, é um motivo de celebração para mim e para as pessoas que acompanham meu canal. Conversar com o Lucas, ele vai falar que não, vai falar que menos, mas eu reputo a ele o título, ou o local, o lugar de fala do maior especialista do Jorge Mário Bergoglio no Brasil. Ele é argentino, pesquisador, professor de espanhol, de tango, enfim, vai falar para a gente sobre o Jorge Mário. Lucas, muito obrigado. Que prazer falar com você, hein? Difícil, mas deu certo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e as tuas palavras sempre elogiosas. E verdadeiras. Um pouco exageradas, talvez. Então, você sabe que eu tenho um desejo imenso, assim, peço a Deus, peço essa graça. Estou falando para a vida, para o universo. Hein? Eu quero ir a Buenos Aires, comer picanha e ouvindo você cantar tango. A propósito, você dá aula de tango também? Não, já demasiado trabalho tenho com o espanhol. Mas é um cantor de tango aí da primeira prateleira. Sim, eu sou cantor de tango há mais tempo do que eu sou professor de espanhol. Então, eu trago isso de bastante tempo. E argentino? Sim. Você nasceu onde? Buenos Aires? Em Buenos Aires. Minha família é toda de Buenos Aires. Ah, sim. Ô, Lucas, você fez um recorte histórico aí, uma pesquisa sobre o Jorge Mário Bergoglio, de 76 a 83. Isso. Vamos falar o que estava acontecendo na Argentina nesse tempo, o contexto Jorge histórico. Mário Bergoglio é popularmente conhecido hoje em dia como Papa Francisco, né? Vamos deixar isso claro, porque tem muita gente que não conhece o nome dele de batismo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse recorte histórico que eu fiz, da atuação desse religioso como agente de transformação religiosa nesse contexto da ditadura argentina e, evidentemente, falar um pouco sobre as interfaces do pensamento dele, daquele momento para a Argentina, para o pontificado do Francisco, que se encerrou aí na semana passada, né? Sim. Você fez esse recorte da ditadura. Né? Você fez uma pesquisa, eu vou me ater aqui ao seu sumário, que eu achei que ficou legal, fica um pensamento organizado. Tá bom. O Jorge Mário tem umas polêmicas, assim, o Papa Francisco é de esquerda, é comunista, é globalista, etc. Mas o Jorge Mário tem algumas questões aí relacionadas a um apoio à ditadura. O que procede, o que não procede aí nesse contexto? Nada procede. Isso aconteceu no conclave que terminou elegendo o Bento XVI. Uns dias antes do conclave foi ventilado uma espécie de dossiê que ligaria o cardeal Bergoglio à ditadura na Argentina, ou o apoio à ditadura argentina, mas era tudo mentira, tudo invenção, era uma tentativa de prejudicá-lo, de certa maneira. Isso infelizmente, partiu de alguns jornalistas, alguns poucos, capitaneados por um em específico, um jornalista argentino, que eu não vou nem mencionar o nome para não dar essa vitrine para ele, que está vivo ainda, continua falando bobagem. Mas o que foi mais bonito dessa história é que o Bergoglio não precisou sair a defender-se dessas acusações tão infundadas. Ao contrário, esse silêncio propiciou que as pessoas que foram ajudadas por ele e salvas da tortura e da possível morte na época da ditadura argentina
pudessem, elas sim, dizer: opa, calma, não é nada disso, é o contrário. Eu só estou aqui vivo, podendo dar o meu depoimento, porque ele me salvou. Então, aí, esses jornalistas poucos ficaram bem desmoralizados. É porque naquela ocasião, não sei assim, Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa em 2013, né? Aí seria interessante para a mídia, para a venda de jornal, né? Pô, foi eleito um Papa da ditadura na Argentina. Toda polêmica para vender jornal, eles gostam, né? Mas, de fato, nada daquilo é verdade. E foi o ensejo para que surgisse a verdade, a realidade, que é exatamente, diametralmente oposta ao que eles disseram. Muito pelo contrário, ele se arriscou e ajudou a centenas de pessoas a escaparem da tortura e da possível morte. Eu acho que hoje já caiu no outro extremo, que assim, não é de bom tom fazer uma crítica hoje ao Papa Francisco, que tem sido muito ovacionado pela mídia de uma maneira geral, enfim, assim, acho que até canonizando já assim um bom velhinho, um senhor muito bom, do Papa dos pobres, mas eu acho que isso fala muito, Vinícius, acerca do mal dos nossos tempos aqui, né? Nós estamos cada vez mais polarizados e é sempre um nós contra eles. Então, eu sinto que existe um movimento de um desses lados, né? De um desses polos, de tentar arrastá-lo para a Irmandade ou levá-lo para um lugar onde ele de fato jamais esteve, né? O Bergoglio sempre foi um sujeito do entre lugares, da concertação, do convite ao diálogo. Ele nunca foi, né, extremista, nem de um lado nem do outro, né? Mas isso explica as paixões da política que vão invadindo todas as outras esferas, inclusive a religiosa. Assim, mas eu imagino, a Argentina é um país de paixão, né? Sim. O povo da Argentina é um povo da paixão, um povo apaixonado. Obrigado a dizer que nós somos assim meio... Os argentinos somos todos um pouco exaltados, digamos, exacerbados nos sentimentos e tal. E isso é a gênese de muitas das nossas mazelas também. Como é que foi a relação da Igreja Católica com a ditadura na Argentina? Ambígua, dividida e difícil. É fato que a cúpula episcopal argentina, que as altas esferas da hierarquia católica argentina, não só estava alinhada, como participava do regime. Na Argentina aconteceu uma coisa, eu trato sobre isso já no meu primeiro capítulo, aconteceu uma coisa sui generis, assim, que era uma espécie de teologia da justificação. Isso tem as suas raízes lá na origem do vicariato castrense, onde os sacerdotes se sentiam quase que primeiramente militares e, em segundo lugar, sacerdotes, né? Então, isso ia criando... Você poderia falar um pouquinho desse vicariato castrense? Isso tem a ver com a própria origem do Estado Nacional argentino, que é um Estado católico, não é um Estado laico. Agora, recentemente, houve algumas reformas, mas nessa época que eu estou falando do recorte, a Argentina não é um Estado laico, é um Estado católico. Tem a ver com a organização do Estado e com esse destacamento, essa existência do vicariato castrense, que criava sacerdotes militares, né, que primeiro eram militares e, na sequência, eram sacerdotes. Isso no século XIX? Não, no século XX, na primeira metade do século XX. Isso aconteceu ontem. Em termos de história, para quem é historiador, como eu sou o caso, você sabe que isso aí foi ontem. Né? Hoje de manhã. Então, exato. Nem ontem, hoje de manhã. Então, isso foi gestando toda uma... Na Argentina houve uma teologia da justificação da tortura, inclusive. Era legítimo torturar quando era para um bem maior, entende? Para a defesa da pátria e da igreja. Na década de 70 foi assim. Houve isso na Argentina, exato.
Mas assim... Isso é uma coisa que já vinha acontecendo desde lá dos anos 40, pois é, de isso eu maneira queria que mais você falasse. forte, e culminou ali nesse início dos anos 70, em que a Argentina era um caldeirão. Como é que foi a ditadura na Argentina? Começou em 76 mesmo? Ou tem um contexto histórico anterior? Tem um contexto histórico anterior que, inclusive, eu abordo no meu trabalho. Para a gente falar dessa época da Argentina, o meu foco, o meu objeto de estudo era o padre Jorge Mário Bergoglio. Mas para falar dessa geração de argentinos na qual se insere o Jorge Mário Bergoglio, era fundamental, era condição sine qua non fazer essa retrospectiva histórica para explicar que geração era essa de argentinos. Então, eu começo o meu primeiro momento do trabalho, eu falo desses antecedentes históricos e do próprio advento do peronismo na Argentina, não é? Por quê? Porque o Jorge Mário Bergoglio está nessa geração de jovens que viveu o primeiro peronismo, que era aquele peronismo com o Perón, né? do final dos anos 40 e começo dos anos 50. E é uma geração que, de fato, viu as classes menos favorecidas, os trabalhadores, terem uma melhoria de vida substancial e um progresso, de maneira geral, no país, tanto econômico quanto de índices sociais. Perón na Argentina é ídolo, então. Para uma grande camada da população, sim, mas assim como... a Argentina é muito, né? O Maradona, Evita, o Messi, assim, é muito fogo e paixão, né? Então, dentro desses ícones, no hall desses ícones, evidentemente que está o Perón e a Evita. Mas se nós formos enveredar por esse caminho, é muito contestável, sim, porque hoje existe uma corrente que defende um peronismo de esquerda, né? Isso é uma coisa tão impensada, porque assim, Perón nunca foi de esquerda, jamais. O Perón era um general. Ele direita. Nunca foi... direita direitíssima. Só fazer uma observação. Mas por que se associa a figura do Perón a algo de esquerda? Primeiro porque ele inaugura, não segundo o Lucas Cozzani, mas segundo Alberto Flichenstein, que é um sociólogo, historiador importantíssimo na Argentina, que o Rodrigo Coppe Caldeira teve a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, e eu tive a felicidade de poder traduzir para a publicação na Folha de São Paulo. Ele defende que o Perón inaugurou o populismo na América Latina, e esse populismo, pelo menos nos moldes que nós entendemos hoje. É fato, é verdade. O Vargas seguiu muita coisa desse Perón aí no seu segundo momento. Por que tem essa associação do Perón com a coisa da esquerda? Porque o Perón foi o governante que trouxe os direitos mais básicos à classe trabalhadora, organizou os sindicatos, deu os direitos trabalhistas. Tudo bem, nós podemos discutir, ele fez isso porque ele era um cara maravilhoso ou porque ele queria cevar uma camada da população como seus eleitores. Ok, é outra discussão. Mas é fato histórico, acho que há consenso entre os historiadores na Argentina, que a época desse primeiro peronismo foi de melhoria de vida dessa classe trabalhadora e de melhoria do status do país, inclusive, nesses índices todos, não só econômicos, mas também sociais. O Jorge Mário Bergoglio vem dessa geração de argentinos. Logo, o nosso ouvinte pode estar dizendo, então era o Papa peronista. Não era peronista. Porque o povo tem necessidade disso, né? De peronista, de libertador, não sei o quê. O povo tem necessidade disso. Então, porque o Perón, o Jorge Mário Bergoglio é de 36, nesse momento o Perón, 10 anos depois, né, que ele assumiu. 10 anos depois, o Perón começa a se destacar como figura pública na Argentina. Primeiro como ministro do Trabalho, depois como presidente. Beleza. E aí é muito interessante isso que você está dizendo. Mas e a Igreja Católica, alinhada ao Perón? Num primeiro momento, sim. Depois volta às suas origens e vira um inimigo radical do Perón e de tudo que o peronismo simbolizava.
Mas, enfim, é muito difícil sintetizar a história de um país e todo o século XX assim numa conversa. Então, o que nós estamos dando aqui são pinceladas para instigar no nosso ouvinte aqui a leitura, ir lá, dar uma olhada como é que foi essa história, esse início do século XX. Você deve publicar, isso aqui que a gente está conversando tem na sua dissertação de mestrado, tem. E você deve publicar, eu estou te pedindo para publicar. Nós estamos nesse trabalho aí. Não, é interessantíssimo isso que você está dizendo. Por isso eu trato, nesse primeiro momento, do peronismo como idiosincrasia de uma geração de argentinos que se forma nesse caldo cultural, porque o peronismo foi para muito além de um movimento político, era um movimento social que teve o seu desdobramento político, entende? É um movimento que o Perón, muito sabiamente, com uma leitura de cenário muito importante que ele tinha, e teve até o final da vida, ele sentiu aquelas demandas da sociedade, aquele momento histórico, e tratou de se fazer o porta-voz daquelas demandas e daquela massa trabalhadora que ansiava tantos direitos e benefícios que, de fato, foram conquistados com o governo do Perón. Por que eu associo esse período da Argentina e chamo isso de idiosincrasia de uma geração de argentinos? O Bergoglio é filho de imigrantes, ele vem, os ascendentes vieram da Itália e tal, e os Bergoglio, nesse então, já não eram mais uma família assim, pobrezinha, não, era classe média alta já, a família Bergoglio. Nesse contexto do Perón, o jovem Bergoglio não era de uma família pobre, como muitos podem pensar. O Bergoglio nasceu na Argentina, mas os pais dele nasceram, acho que no Piemonte, na Itália. Exatamente. Imigrantes que vieram tentar a sorte na América, assim como acontecia nas olhadas migratórias dos italianos aqui no Brasil. Alguns não desciam em Santos, continuavam e desciam no ponto final, que era Buenos Aires. Isso aconteceu com a família Bergoglio. Mas eles tiveram bons negócios, prosperaram rapidamente, e o jovem Bergoglio, diferente do que muitos podem pensar, não era de uma família pobre, era de uma família de classe média para alta até. Ali, e eles prosperaram muito nesse espectro do peronismo na Argentina. Agora, a família Bergoglio eram todos peronistas? Não, muito pelo contrário. A família Bergoglio era do Partido Radical. O avô do Bergoglio era, inclusive, um membro atuante do Partido Radical. Era radical de 1890, na época do irigoyenismo. Vem dessa época. O jovem Bergoglio é que, por esse caldo social, esse contexto de sua época, que se aproxima do peronismo. Mas a família dele eram todos radicais, eram todos contrários ao Perón. Ok. Muito interessante o que você está dizendo. Então, o avô do Bergoglio era um homem do Partido Radical. Do Partido Radical, exatamente. E o pai do Bergoglio também? O pai do Bergoglio não se envolvia muito no assunto, mas a família toda eram todos radicais. Ele mesmo, em entrevista, diz que ele estava numa família de gorilas, que são como se chamam os radicais. Os peronistas chamam os radicais. Beleza, vamos pular para 76. Então, assim, o Perón assumiu a presidência da República na década de 70, morreu, deixou sua mulher. Não, mas para a gente entender em uma frase, Perón teve esse primeiro governo, aliás, os dois primeiros governos, porque ele foi reeleito, e Perón governa até o golpe militar de 55. Em 55, ele sofre um golpe militar e é obrigado quase que é morto. Ele é obrigado a deixar o país e vive no exílio até 1973. Ou seja, a ditadura na Argentina, esse período de ditadura, não começa em 76, começa em 55, com o golpe e a proscrição do general Perón, que teve uma peregrinação aí, ficou um tempo no Paraguai, depois fugiu para o Panamá, mas passou a maioria dos anos do exílio
na Espanha, sob a proteção e as bênçãos do generalíssimo Franco. Olha para você ver como o Perón era de esquerda, né? Contém ironia. não era, né? Contém ironia. Muita. Porque dizer que o Perón era de esquerda era dizer que o generalíssimo Francisco Franco também o era, né? Exato, então. Eles eram muito amigos e o Franco abrigou e cuidou do Perón ali, deu proteção durante todos esses 18 anos de exílio. Então não foi um final de semana para um cafezinho. 18 anos é muito tempo. 18 anos fora do país. Em 73, ele pôde voltar ao país pela primeira vez, finalzinho de 72, começo de 73. Ele pôde voltar ao país pela primeira vez, com a seguinte condição: o peronismo ainda estava proscrito de participar de eleições. A ditadura, essa primeira ditadura aí já estava caindo, ia voltar às eleições abertas e tal, mas o peronismo não podia concorrer. Depois de muita negociação, chegou-se ao consenso de que tudo bem, tá? Então, proibir vocês de participar é muito radical ainda, é muito forte. Então, nós vamos deixar que vocês participem. Ou seja, o peronismo vai poder participar das eleições, mas sem Perón. O Perón não pode se candidatar, porque se aproveitaram de uma cláusula que ele havia estado não sei quanto tempo fora do país, e então, por essa razão, não podia se candidatar à presidência da República. O que o Perón fez? Qualquer semelhança com o que acontece aqui conosco recentemente na história pode não ser mera coincidência. O que o Perón fez? Ele falou, então, beleza, eu não posso, então aqui vai ser o Cámpora. José Cámpora, que era do Partido Peronista, braço direito dele desde o primeiro peronismo, ele indicou o Cámpora para concorrer pelo Partido Peronista. Ganhou com o pé nas costas, assumiu a presidência, um peronista, o José Cámpora, e governou apenas 30 e poucos dias. Dias o suficiente para levantar essa cláusula lá de que o Perón não podia concorrer. Ele renuncia e convoca novas eleições, aí com o Perón concorrendo. E é nessa condição que o Perón volta para a Argentina e ganha as eleições. E é onde começa toda a encrenca que vai terminar com o golpe de Estado de 76, porque isso causa... O Perón era meio pilantra ou não? Impressão minha? Não, o Perón era um político. Entenda como quiser. Não, ok, porque assim, você lançar um cabo eleitoral né, fica 30 e poucos dias, ele renuncia, retira uma cláusula para o Perón voltar, é uma certa crocodilagem com o eleitorado, mas é uma coisa que eu estou pensando aqui, mas ok. Mas de certa... Tudo bem, eu não estou querendo aqui fazer o advogado do Perón, não, mas de certa forma, ele estava apenas respondendo à crocodilagem anterior, que era impedir que ele fosse candidato. Então né? Quem crocodilo tá liberado. Exatamente, faz parte da política, a gente vê isso até hoje, né? E coisas muito mais... As coisas que a gente vê na esfera da política recentemente fazem o Perón e os do seu tempo parecerem camelitas descalças, são inocentes. Hoje acontece coisa muito pior. Mas, enfim, é nessas condições que o Perón regressa à Argentina depois de 18 anos de exílio, e isso causa insatisfações em diversos setores da sociedade. Aquilo que se configurava mais como a direita, mais conservadora, e sempre esteve contra o peronismo mesmo, continuavam inimigos ferozes, com apoio dos terratenientes, das pessoas dos grandes latifundiários e tal. Os que apoiavam e lutaram tanto para conseguir esse regresso do Perón começam a brigar entre si. Por quê? Porque o Perón, para conseguir voltar do exílio, começa a criar umas alianças que se mostram inarmonizáveis depois. Ele coloca tudo dentro do mesmo balaio desse peronismo vale tudo. Engraçado, você não conhece um país que faz umas coisas parecidas assim?
começa a colocar todo mundo dentro do mesmo governo. Não, a França faz isso. A França faz isso. Coisas que são inarmonizáveis e que todo mundo sabe que não vai dar certo, né? Porque Assim. não tem como fulano conversar com Beltrano nesse radicalismo no qual estamos submersos. E todo mundo vislumbra que aquele governo ali não tem como parar em pé, que não vai dar certo, né? E aí que essa ala, dentro do Partido Peronista, você tinha uma direita peronista e a esquerda peronista. Olha que coisa, os argentinos somos patológicos, né? Dentro do mesmo partido, você tinha esquerda e direita. A direita se configurava com aqueles velhos antigos sindicalistas e que marcaram essa resistência aos 18 anos de exílio. E a esquerda peronista, capitaneada pelos montoneiros, que são famosos aí até hoje, vinham com toda essa juventude revolucionária, com aquela coisa do Che Guevara, de Cuba, e que o Perón tinha conseguido, pela sua habilidade política, colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. É claro que isso não ia dar certo, e é aí que começa o conflito social, político, as perseguições, as mortes, as guerrilhas, começam no governo da Isabel Perón, a partir de 1º de maio de 75, porque o Perón governa em 74, e no meio do ano de 75 ele morre. Ele governa 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Fica a mulher dele, a Isabelita Perón. Fica a mulher dele, a Isabelita Perón, que já foi uma escolha muito complicada, essa chapa aí, Perón, né? Isabel Perón de vice. Por quê? Porque cada uma dessas alas do Partido Peronista, a direita peronista e a esquerda peronista, brigavam para ver quem indicava o vice. Claro que essas alas queriam os seus respectivos vices, né? O Perón, para tratar de harmonizar, disse assim, não, nem para vocês, nem para vocês, vai ser uma chapa Perón, vai ser eu e a minha esposa. Erro terrível cometido pelo Perón, porque ele talvez se julgasse imortal, mesmo sabendo que já estava doente, e ele morre em 1º de julho de 75 e deixa a Isabel Perón no comando do país, cuja única experiência política da Isabel Perón tinha sido o convívio com o general Perón, nenhum outro. Então, é nesse contexto... Ele é político, ela não. Ela não, ela era a esposa dele. E ficou ali com a faixa de presidente, no dia seguinte da morte dele. E agora, como é que ela ia resolver isso? Nesse momento, os militares já começam a se aproximar dela e a insuflar certa condição de anarquia no país para que justifique uma retórica deles retomarem o poder. Então, o golpe de 24 de março de 76 é pro forma, porque eles, de fato, já estavam governando com a Isabel no poder. Eles só legitimaram ali. Ó, agora que nós já acertamos tudo, a senhora pode ir para casa, nós vamos continuar aqui. E o Bergoglio? O Bergoglio, nessa história toda, você acredita que quando isso estava acontecendo, o Bergoglio foi nomeado provincial dos jesuítas na Argentina. Ou seja, jovem, 30 e poucos anos, no meio desse país totalmente conflituoso, cheio de radicalismo, guerrilha, gente morrendo, uns matando aos outros, ele é escolhido jovem para ser o provincial dos jesuítas na Argentina. E o que acontece? É claro que esse clima de fla-flu, para usar um termo aí, né, próximo a você, você é do Rio, né? Você tá no Rio. Eu sou do Rio, só que eu sou vascaíno. Bom, tudo bem, mas uma pena, né? Mas o clássico é o fla-flu. Não, o Vasco também, né? Eu não devo entrar no assunto futebol, porque eu não entendo nada do assunto, mas tudo bem. Acho que eu sou um dos poucos argentinos que não sabem nada de futebol, mas tudo bem. Esse clima de fla-flu, de rivalidade ali, é claro que emanava do campo social e entrava para a esfera religiosa também. O Bergoglio assume a província jesuíta
toda conflitiva, dividida, essa confusão do ambiente social se refletia dentro da província, e ele precisava, de alguma forma, tratar de harmonizar isso, sendo muito jovem e cometendo muitos erros, como ele mesmo diz depois, que ele era muito jovem e governou, num primeiro momento, de maneira muito intempestiva, tomando decisões monocráticas, assim, muito autoritário, e que depois ele foi colocando o trem nos trilhos, né? É nesse contexto que eu encontro assim o ponto central do meu trabalho, Vinícius. Por quê? Porque nesse contexto histórico, por que nós desenhamos tudo isso até aqui? Para que as pessoas que estão nos assistindo, para que você entenda o ambiente no qual o Bergoglio forjou a sua proposta, o seu pensamento para sobrepassar essa polarização. Você está falando de um país polarizado, dividido, até a Companhia de Jesus, né, os jesuítas divididos, a igreja também dividida. A igreja também dividida, mas dividida assim, quem de fato manda e tem o poder estava alinhado com a direita e com os militares. Os padres que estavam nas vigas misérias, no que seria o equivalente às favelas, daqui nas comunidades mais pobres, esses estavam do outro lado, mas sem poder nenhum. Mas qual nome? Então era uma briga meio desigual também. Porque, por exemplo, no Brasil, na América Latina, dá-se o nome de comunidades, no Brasil, comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação. Sim. Mas na Argentina tem outro nome. Na Argentina, a teologia da libertação acabou ganhando uma variante chamada teologia del pueblo, que é muito teologia próxima. Do povo. É muito próxima da teologia da libertação. A diferença fundamental é que a teologia del pueblo utiliza menos um pouco de marxismo na análise da realidade e usa mais a religiosidade popular. Ou seja, tem mais de religiosidade popular e menos de leitura marxista das coisas. Esse é o único ponto eu não diria nem divergência, mas de separação aí entre a teologia da liberação e a teologia del pueblo. Que o Bergoglio era um expoente aí desse. Era importante. Pois é, eu queria que você falasse, Padre Jorge, formação e sua posição, né? Sim. No clero, nos jesuítas, sua trajetória na Argentina. O Bergoglio, ele teve uma vocação tardia. Ele entrou até já tarde, sabe, para o seminário. Mas fez a formação que era concernente aos jesuítas, naquela época, já se destacando desde o início. Porque ele era muito hábil, né? Além de ser muito talentoso, um estudante que chamava atenção, também ele era muito hábil para as posições de governo. Então, ele foi sempre, desde muito cedo, alçado a essas posições de governo. Tanto que ele, com 30 e poucos anos, menos de 15 anos de vida sacerdotal, ele já era provincial dos jesuítas na Argentina. Então, ele teve uma ascensão rápida nessas posições de governo na igreja. Voltando para aquilo que eu estava dizendo, é nesse ambiente de conflito que o Bergoglio, eu tive acesso a um documento, esse foi um ponto de virada, assim, inclusive, da minha pesquisa, é esse documento aqui, um boletim de espiritualidade, não sei se dá para ver. Muito bem. Esse documento consiste dos discursos das duas aberturas de congregação provincial que o Bergoglio presidiu enquanto provincial dos jesuítas. Esse documento estava lá na província jesuíta, foi super difícil de ter acesso lá em Buenos Aires, mas eu consegui. Inclusive, ele tem anotações de punho e letra do Bergoglio. Né? Mas então você esteve em Buenos Aires? Não porque eu fiz o mestrado no meio da pandemia. Como é que eu cheguei a esse documento? A sorte que quem tem parente, né? Foi meu tio que me ajudou a ir até lá e conseguir esse documento, escaneou, mandou para mim. Nesse documento, o Bergoglio
propõe 4 premissas fundantes de um pensamento com a ideia de sobrepassar esse momento de polarização e de conflito e de trazer certa estabilidade para a província jesuíta, num primeiro momento. Mas essas 4 premissas propiciam um ponto de vista que serve para ser aplicado em qualquer esfera, inclusive na esfera social. Ou seja, tem uma síntese, tem uma dialética aí entre recolher certa demanda social que se refletia dentro da Companhia de Jesus e usar de elementos religiosos da sua própria formação como jesuíta para responder não só à questão religiosa, mas também à questão social. Quais são? O primeiro deles diz: a unidade é superior ao conflito. O que ele queria dizer? O que ele queria buscar com essa premissa, com essa proposta aos jesuítas, de que uma unidade que fosse superior ao conflito? Diante daquela situação de esfacelamento da província, né? Era um fla-flu, era um nós contra eles o tempo todo, e isso trazia muitos problemas. Então, era um convite a, olha, é uma união na diversidade. Eu não quero que vocês pensem igual ou que sejam... não quero um pensamento homogêneo, mas nós temos um bem maior, que é a unidade da província jesuíta, que precisamos manter. E com isso ele entra numa segunda premissa, que é o todo é superior à parte. Ele diz, o todo é superior à parte. Todos queremos uma província jesuíta unida, que trabalha junto, de maneira coesa, todos queremos um país melhor, todos queremos a melhoria das nossas condições aqui, não só aqui na província jesuíta, mas no país. Agora, esse todo, o entendimento desse todo, que é mais importante, deve ser superior à parte no sentido de não sublimar as ideologias, ou seja, eu tenho uma receita para chegar a um país melhor e você tem outra, mas se nós sublimamos essas ideologias, nunca nos encontramos num caminho do meio, da concertação e do diálogo. Por isso, o todo que é superior à parte. E que se desdobra numa terceira premissa, que, ok, Lucas, então a unidade é superior ao conflito, o todo é superior à parte, isso é muito bonitinho na retórica, mas como é que a gente põe isso em prática? Essa terceira proposta traz o caminho para se realizar isso, entendendo um tempo que seja superior ao espaço. O tempo é superior ao espaço, Bergoglio procurava criar uma ideia de processos. Nós não vamos nos entender nessa polarização e nesse conflito, nessas demandas do hoje. Mas se nós entendermos esse tempo como mais alongado e que hoje criemos processos para nos encontrarmos lá na frente, nós sobrepassamos essa polarização e esse antagonismo. Por isso, esse tempo superior ao espaço. E ele termina com uma última, quarta premissa, que é a realidade é superior à ideia. E essa é a que ele faz no fecho. A realidade que essa polarização e esse conflito odioso tinha trazido para aquela Argentina dos anos 70 é a barbárie, é a morte, é a perseguição de pessoas. Essa era a realidade que tinha que se impor acima desse ideário, dessa coisa ideológica do nós contra eles. O que esse nosso conflito tem trazido? Qual é a realidade que nós estamos construindo com esse conflito? A realidade de um país de joelhos, que sofre uma ditadura atroz, que persegue, que mata pessoas. Então, do outro lado também tinha as guerrilhas, que morria muita gente também. Então, não sei se você já tinha ouvido falar desses 4 princípios, acredito que sim.
Não, eu não tinha Não. ouvido falar desses 4 princípios. São inéditos para mim, mas muito interessantes. Bom, esses 4 princípios, Você aonde que eles... poderia, porque você explicou muito bem, de maneira muito pormenorizada. Você Sim. poderia só repetir os 4 Sintetizando princípios? os 4. A unidade é superior ao conflito, o todo é superior à parte, o tempo é superior ao espaço e a realidade é superior à ideia. Essas são 4 premissas fundantes de um pensamento que podem ser aplicadas a qualquer esfera do convívio social. Ele as fundamenta e traz e vai buscar essa inspiração lá nos exercícios inacianos, que fazem parte da formação dos jesuítas. Então, são elementos que provêm da esfera religiosa, mas que respondem a uma demanda do social também. Isso pode ser aplicado a qualquer esfera. E não é à toa que ele revisita, aí é o ponto de encontro, onde eu consigo fazer esse link entre o provincial Bergoglio dos anos 70 e o Papa Francisco. Porque no seu primeiro documento, redigido unicamente por ele, que é a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, ele revisita esses 4 princípios. Com as mesmas palavras estão dispostos lá em Evangelii Gaudium. Ele propõe esses 4 princípios para a sua proposta e para o seu entendimento de igreja que ele queria alcançar com o seu pontificado. Revisita as 4 premissas do provincial Bergoglio dos anos 70, sem mencionar que estava fazendo isso, hein? Eu mesmo, quando eu encontrei esse documento e vi essas premissas dispostas aqui nesse discurso lá de 18 de fevereiro de 74, me espantei porque eu disse, mas eu já li alguma coisa parecida com isso, fui ver a Evangelii Gaudium, ele revisita. Sim? Você escreveu aqui o sistema Bergoglio. Sim. Pois é. É isso que você está falando ou é outra coisa diferente? Não, Enfim. esse sistema Bergoglio é outra coisa. Ah, ok. Então, beleza. Nesse contexto, mas nós vamos chegar lá. Nesse contexto, onde ele propõe essas 4 premissas para a província jesuíta, ele convida, se nós dissecarmos os 4 princípios a uma simples frase, a um simples convite, ele convida a província jesuíta a realizar uma síntese das oposições. Essa é a questão. Só é possível sobrepassar momentos de polarização criando uma síntese das oposições, ou seja, nós temos que sentar e nos encontrar em algum ponto que seja comum a ambos os lados polarizados, ok? Era esse o convite. E o jovem Bergoglio teve que vivenciar na prática esse realizar das próprias sínteses, porque você tinha, de um lado, o jovem sacerdote Jorge Mário Bergoglio estava vendo as pessoas serem perseguidas e mortas no seu país. E, de outro lado, você tinha o lado institucional, que ele era o provincial dos jesuítas na Argentina, e que a sua atuação estava, de certa maneira, limitada pelo cargo que ele ocupava. É nesse contexto que aparece isso que os historiadores chamaram depois de sistema Bergoglio. Um sistema criado por esse jovem provincial para fazer com que centenas de pessoas escapassem da tortura e da morte. Como que o Bergoglio conseguiu fazer isso? Vinícius, está aí? Caiu. Eu estou aqui. Ah, é porque você sumiu a sua imagem, eu achei que a gente tinha caído. Não, fica tranquilo, tá? Ok. Bom, nesse contexto, o Bergoglio cria um sistema que funcionava assim com compartimentos estanques, onde um prestava um favor a ele e logo na sequência o outro, mas que esse um não sabia do anterior que tinha prestado, ou seja, por exemplo, um que ia entregar as frutas e as verduras lá
em San Miguel, na província jesuíta. Ele pediu, eu tenho 4 companheiros meus aqui que precisam de uma carona até a fronteira ali com a província de Corrientes. Você não pode, você vai passar por lá, você não pode dar uma carona para eles? Pode. Quando chegava lá na província, já tinha outro, na fronteira de uma província com a outra, já tinha um outro esperando, e levava até um outro certo lugar. Na maioria das vezes, levava até a fronteira com o Brasil, aqui, onde eles atravessavam numa canoinha para o lado brasileiro, e do lado brasileiro já tinham outros jesuítas esperando, e essas pessoas escapavam, via de regra de barco, algumas poucas em avião, para a Europa e algumas até para os Estados Unidos. Esse é o sistema Bergoglio. Como que ele fazia isso? Ele recebia essas pessoas indicadas, né, que estavam ali sofrendo perseguição e tal, e que já tinham sido ameaçadas, procuravam lá o Colégio Máximo em San Miguel, a província jesuíta. Ele acolhia essas pessoas com a desculpa de um retiro espiritual. E essas pessoas ficavam ali uma semana, 15 dias no máximo, enquanto ele conseguia operacionalizar para que essas pessoas pudessem escapar, primeiramente de Buenos Aires e depois da Argentina, para que não fossem torturadas e mortas. O sistema Bergoglio, então, foi uma série de medidas que ele tomou para livrar a galera das mãos à ditadura. Exatamente, tudo na clandestinidade. Inclusive, tem um episódio que ele narra, em primeira pessoa, dizendo que ele estava levando 3 pessoas no porta-mala do carro, coberto com um lençol, e ele passou por uma batida policial. Ele falou, nesse momento eu vi que podia cair a casa, podia... Porque a ditadura na Argentina... Veja bem, você imagina muito se mais violenta que no Brasil. Claro, muito mais. As pessoas que eram capturadas eram mortas, com certeza, não escapava. Pensa bem... Os voos da morte, por exemplo, né? Pensa se ele fosse pego nesse dia aí, que ele estava com 3 no porta-mala. Ele não era qualquer pessoa, ele era o provincial dos jesuítas na Argentina. Pensa o problema que isso podia ter dado. Pois é. Morreu muito padre na Argentina? Porque no Brasil morreram alguns. Morreram alguns. Não, no Brasil, muito não morreu, mas morreu mais que no Brasil, com certeza. Não, ok. Mas morreu. Porque a ditadura na Argentina foi... Lá foi o presidente Jorge Rafael Videla e o Leopoldo Galtieri, né? E uma junta militar. Foi uma junta militar. No primeiro momento era o Jorge Rafael Videla, Orlando Ramon Agosti, da Aeronáutica, e o Eduardo Macera, da Marinha. Eram os 3 que deram a junta militar. E eles se revezaram depois no governo, mas, de fato, o Agosti e Macera nunca chegaram à presidência da República. Quem ficou mais tempo foi o Videla. Mas, só para exemplificar um pouco o que foi a ditadura na Argentina, a ditadura no Brasil foi mais longa, né? Foi de 64 a 64 a 85. Foi 21 anos, mas teve um período assim, os primeiros anos foram mais duros, depois o pessoal da Sorbonne, entendeu? Com Geisel, Figueiredo, a coisa foi mais... Na Argentina foi muito mais curta. Tudo bem, já tinha tido esse primeiro período de 18 anos lá, mas depois foi de 76 a 83, foi bem curtinho. E nesse período curto, nós falamos em 30 mil desaparecidos. No Brasil foi alguma coisa de 500 e poucos desaparecidos. Não, mas 30 mil desaparecidos. Desaparecidos é gente que não encontrou o corpo, que não foi dado como morto, que está desaparecido. O número total é muito maior do que isso. E assim, eu li muito para falar desse período, tive que ir atrás e me embrenhar mesmo na história desse período argentino. Eu vou te dizer, foi uma coisa difícil de fazer, inclusive, sabe? Sofrida, porque o que se realizou na Argentina foi o mais parecido com o que se realizou na Alemanha nazista. No primeiro ano de governo do Videla, tinha mais de 300 campos de concentração na Argentina.
com 12 meses de ditadura. Isso só evidencia o que eu já tinha dito antes. Eles já estavam no governo de fato. Eles já estavam organizando tudo aquilo. O golpe, em 24 de março de 76, foi só para tirar, de fato, a Isabel e assumir, de fato, o poder. Mas já estava tudo organizado para operacionalizar o que eles fizeram no país. Né? Então, foi muito sério o que aconteceu na Argentina. Não sei se você tem, assim, a gente está falando do Bergoglio, enfim, mas é coisa de professor de história. No Chile também foi bastante pesado. No primeiro dia foram 3 mil mortos. Sim, junto com o Allende. Sim, mas eu não tenho muita leitura sobre a ditadura do Chile. Assim, mas depois ela foi muito virulenta num primeiro momento, mas depois foi se abrandando assim, à medida que o Pinochet não encontrava nenhuma resistência. Essa que é a verdade. Agora, não houve no Chile, assim como não houve também no Brasil, a construção de um aparato organizado com a única finalidade de exterminar pessoas, como houve na Argentina. Por isso que eu estou dizendo que é o mais parecido com o que aconteceu na Alemanha nazista, porque houve toda uma operacionalização por parte do Estado para criar campos de concentração e maneiras de selecionar pessoas com o único objetivo do extermínio. Essa que é a verdade. Convivamos com ela. É uma realidade bastante dura, por sinal, bastante triste. Você fala muita coisa assim, né? Eu tenho uma live, enfim, eu acho que eu precisaria, na verdade, fazer uma live com você por cada tópico da sua dissertação, mas a gente faz uma pincelada primeiro. Né? Por exemplo, você escreve uma coisa aqui que é vastíssima também, a base ideológica do Jorge Mário Bergoglio. Nossa, isso aqui daria outra live só para a gente falar sobre isso. Porque ele tem uma formação dos jesuítas muito sólida e muito europeia, sabe? Que era a formação que se dava aos sacerdotes jesuítas nesse então, na Argentina. Mas ele sabe, de maneira muito hábil, ele sabe articular essa fundamentação, essa fundamentação teórica mesmo da sua formação, ele sabe articular com o seu contexto de época e o seu ser e estar no mundo como latino-americano, entende? Então ele não compra com casca e tudo certas coisas que vêm da Europa. Sim, ele as entende, mas ele adapta ao seu sistema, ao seu ambiente ali, né? Isso aí é uma coisa que, como a gente não tem muito tempo para se ater a isso, mas assim, eu recomendo uma leitura que foi fundamental para a realização da pesquisa, é um livro do Máximo Borghese, que faz uma biografia intelectual do Jorge Mário Bergoglio. Essa publicação me ajudou muito na pesquisa e eu recomendo. Depois a gente pode deixar aí a referência. Sim. Pois é, as pessoas têm necessidade, né, Lucas, assim, de, por exemplo, o Papa Francisco. Eu vou tomar liberdade de falar com você algumas coisas que eu penso. Nesse mundo de rótulos ou de alinhamentos, eu vejo o Papa Francisco como um Papa que gostaria de ter feito reformas mais profundas na Igreja Católica, até mesmo aberto mais às questões morais na Igreja Católica, que foi aí a questão que pegou muito, assim, pegou na polêmica, assim, sim. Entende? Assim, por exemplo, a questão da comunhão para os casados pela segunda vez, a questão das bênçãos para os casais homoafetivos. O Papa não era um monarca, Bergoglio não era um monarca no sentido de... ele não gostava que as pessoas beijassem a mão dele, assim. Ele tem um conhecimento mais igualitário. Ele não era um rei, né? Ele não era um rei. Eu acho assim, no espectro político, eu tendo a levar o Bergoglio mais para a esquerda.
tendo a levar ele mais para a esquerda. Ah, assim. não faça isso com ele, não, coitado. Agora ele não pode se defender mais. Ele nunca quis estar nesse lugar. Na esquerda? Ele nunca quis estar nos extremos. É isso que até é importante. De extremos, assim, a esquerda não é extrema. Não, ok, tudo bem. É evidente que a postura pessoal do padre Jorge e a conduta do pontificado do Papa Francisco, estamos falando de duas dimensões da mesma pessoa, hein? O indivíduo lá, o Bergoglio, e o Papa Francisco, que também requer uma síntese a ser harmonizada, e os ímpetos do que o Bergoglio gostaria de ter feito e o que era possível do Papa Francisco fazer, né? Tem um oceano aí entre essas duas coisas. Mas o que é evidente que ambas as perspectivas colocam o Papa Francisco com uma aproximação de pautas mais com o que a esquerda do espectro político defende, né? Mas ele tinha verdadeiro pavor desses rótulos, sabe? Ele não gostava desses rótulos de jeito nenhum. E como ele se alinhava mais a sua forma de pensar, de ser, de agir, se aproxima mais de pautas que são naturalmente defendidas pela esquerda, ele muitas vezes sentia um movimento de querer abraçá-lo e arrastá-lo para um lugar onde ele não queria estar, entende? Porque muitas vezes, quando o acusavam assim de... Engraçado, né? Hoje o mundo anda tão louco que a pessoa é acusada de ser comunista, né? O cara é acusado, como se ele não tivesse direito de ser, né? Pode ser, mas, enfim. Quando eles tentavam vir com esses rótulos, é um papa de esquerda, é um papa comunista, ele dizia, não, olha, eu sou um papa do evangelho. Se o evangelho... Isso rodou no mundo todo, né? Teve uma empresa, uma revista americana que botou uma como é que é? Estamos faltando a palavra aqui agora, mas uma silhueta dele, assim, uma penumbra dele, tentando assim, o Papa é católico? Essa foi seríssima, né? Acho que foi a mais frontal, assim, das que fizeram em relação a ele. Mas, assim, o cara era uma figura pública, gente, ele era o Papa, ele tinha que lidar com essas coisas, com esses rótulos. Todo mundo queria puxar ele para um lado que não necessariamente era o dele, né? E eu acho que ele lidou muito bem com isso, viu, Vinícius? Eu discordo, por exemplo, quando eu vejo certas análises aí que dizem que ele entrega ao próximo Papa uma igreja muito mais dividida do que a que ele recebeu. Eu não concordo com isso de nenhuma maneira. Eu acho que ele entrega para o próximo Papa uma igreja muito mais transparente do que a que ele recebeu. Uma igreja muito mais clarividente do que a que ele recebeu. Logo, se eu consigo enxergar melhor, eu caio nessa de dizer que não está mais dividida. Sempre esteve dividida. Só que agora, eu acho que agora você esteve dividida. Pois só que agora você vê mais. Antes não lhe era permitido ver. Não, assim, quem quiser, por exemplo, ver a divisão da igreja, leia o livro Os Baluartes da Tradição, do nosso orientador Rodrigo Copo Caldeira, que o Rodrigo narra essa polarização da igreja desde o século XIX. Eu acho que o Francisco ele entrega uma igreja dividida num mundo dividido, polarizado, que ninguém deu conta de arrumar. Mas é por isso que me espanta tanto quando eu vejo certas abordagens jornalísticas, e me espanto mais ainda com outras abordagens que não são jornalísticas, que vêm do mundo acadêmico, colegas nossos, que parece que a igreja era um mar de harmonia e felicidade até que o Francisco assumiu. Aí virou uma brigalhada, aí virou um radicalismo, mas você vê muita gente defendendo isso, viu? Não, isso é desonestidade intelectual, isso é falso. Eu posso, assim, eu gosto de fazer um recorte, pelo menos até o século XIX. Sim, Por quê? Porque eu li a tese do Rodrigo Copo Caldeira, eu escrevi a biografia de um bispo tradicionalista. Só uma observação, com relação à Igreja do Brasil, a maior parte da Igreja do... Assim, tinha 3 grupos na Igreja do Brasil. Uma parte significativa de padres e bispos que deram apoio à ditadura, sim, uma parte significativa que não sabia o que estava acontecendo, e uma parte
muito pequenininha, que apoiou a ditadura, estou falando do episcopado, do clero foi maior. Mas a igreja no Brasil também estava dividida, assim como a igreja está dividida, mas essa divisão ela é antiga. No Concílio Vaticano II, na década de 60, sim, mas parece que o Francisco é que inventou a treta na igreja, né? Porque antes era um mar de tranquilidade. Não, eu acho que sob alguns aspectos ele deu as suas agravadas peculiares. Por exemplo, quando ele suspendeu a missa tridentina, por exemplo, no Traditionis Custodi, isso daí gerou uma animosidade. O documento Fiduciam Supplicas, do Tuccio Fernandes, sim, teve as suas questões. Mas o João Paulo II beijou o Corão, entende? Então, mas assim, olha, não nos esqueçamos, até para o bem de tentar analisar a coisa com certa isenção, ainda que essa isenção seja outra falácia também, mas enfim. A gente não deve cair na tentação de rotular simplistamente as coisas. Ah, não, ele era um papa de esquerda. Igual eu vejo uma coisa que está me dando... Reduzir a isso. Um papa de esquerda coisa... comunista. Reduzido. O que Francisco? Buenos Aires é tango, o Rio é samba. Uma coisa que está me dando... Vou usar uma coisa forte aqui, tá? Você falou que aqui não tinha censura, que é liberado, então tá valendo, ó. Uma coisa que tem me dado náuseas quando eu acompanho a cobertura jornalística aí, sabe aquela coisa? Uma coisa repetida milhares de vezes vai ganhando um tom de verdade, né? Então, desde que esse cara assumiu, ele é um papa progressista. Ele é um papa progressista, ele é um papa progressista, e já parece que isso virou verdade, que ele é um papa progressista. Tudo o que eu estudei, os 3 anos de minha vida que eu estudei, que eu me dediquei à biografia dele, me mostram que não é bem assim. Ele não era um papa progressista. Eu diria que ele é um papa moderado. Olha, você é integralmente livre para falar aquilo que você quiser. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Inclusive, só para, de certa maneira, fundamentar a minha afirmação. Por que eu digo que ele é um papa moderado? Eu colocaria como um papa moderado, mais do que qualquer outra coisa. Ele mesmo, em entrevista, diz, em primeira pessoa, fala, olha, quando eu fui eleito papa, a igreja enfrentava sérios problemas com a questão do Banco Vaticano, com a questão dos escândalos de pedofilia, e elenca uma série de problemas. Ele diz assim, ó, eu entrei e fiz mudanças na estrutura porque não é porque eu queria, porque era uma demanda daquele tempo. Qualquer outro que tivesse sido escolhido no meu lugar, um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá, mas teria feito as mesmas mudanças que eu fiz, porque eram imperativas para a igreja. Claro que depois, com 12 anos de pontificado, ele foi dando as pitadas bergolianas da coisa. Mas aquelas primeiras que enfureceram os seus detratores eram necessárias, eram coisas necessárias. Eu posso elencar aqui para você, mas aí vamos precisar de outra live. Não, assim, com muito prazer, Lucas. Mas, assim, você foi falando aí, eu fui lendo o Evangelho, né? Mateus 10:34, onde Jesus de Nazaré disse, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Esse papo também de querer papa bonzinho, um bom velhinho, que agrada a todo mundo também, me parece bastante conversa fiada. Assim. Eu acho assim, que se nós voltarmos para aquela questão, até para o que a gente vinha falando aqui do meu trabalho, da dissertação, o Bergoglio sempre faz esse convite à concertação. Ok, então vamos discutir, vamos abrir esse processo, vamos conversar sobre. Mas ele tinha que harmonizar e realizar a própria síntese. Eu acho que nós podemos até afirmar que o Jorge Mário Bergoglio talvez tivesse gostado de fazer mais reformas, ou mudar mais coisas do que ele mudou. Mas um papa da reforma também, Lucas, assim...
Um Papa moderado da Reforma, não? Mas também não é um cara que chuta o pé, assim, eu sou um reformista. Não, o que ele fez foi resgatar muita coisa ali do Concílio Vaticano II, que está fazendo 60 anos. Nossa, que progressista que eu sou, que resgata. Não, mas ele foi freado. Mas o Vaticano II foi freado pelo Ratzinger e João Paulo II. Ok, mas aí ele resolveu tirar esse pé do freio. Ok. Né? Ok, eu estou de pleno acordo. Assim, ele resolveu botar na ordem do dia aquilo que foi combinado 60 anos atrás. O que eu estou querendo dizer, Vinícius, é que não para em pé certa defesa dos seus detratores de que era um papa aloprado, papa da reforma. Não é isso. Ele fez um resgate do Concílio Vaticano II que os seus dois antecessores tinham freado. Simples assim. Não, assim, ele quis resgatar o que estava combinado 60 anos atrás. Exato. Não, assim, meninos, combinamos isso faz 60 anos, ninguém fez, vamos começar a fazer? É simples. Então, assim, eu vejo... Deram uma freada aí, pelo menos, nos últimos 46 anos, né? Eu vejo sempre uma tentativa de quem não... A gente sabe, só no começo da conversa, a gente sabe quem aprecia a figura do Francisco e quem não. O que eu sinto dos que não é sempre uma tentativa de querer colocá-lo em um lugar onde ele nunca esteve, de querer carregar nas tintas um pouco a respeito dele. E ele sempre, tudo que eu estudei me aponta que ele sempre foi um sujeito da concertação, do caminho do meio, não é da moderação. Da moderação, Papa, não é... É assim que você vê, então, Papa Francisco, é assim que você concluiu, que você, com bastante propriedade, estudou, se debruçou e concluiu. Se eu tivesse que colocar o Bergoglio em algum lugar, bom, eu não faria, porque eu não coloco ele no lugar nenhum. Eu gostaria de ler onde ele realmente está. Mas, assim, eu vejo que o Bergoglio resgatou essas coisas que precisavam ser resgatadas, institucionalmente resolveu o que ele julgava que precisava ser resolvido, à maneira dele, como qualquer papa faria, né? Com as suas peculiaridades latino-americanas. Exatamente. E desagradou muita gente. Desagradou muita gente. Olha o que ele fez no... ele foi o cara que exigiu que se abrissem as contas do Vaticano depois de 125 anos de sigilo. Você acha que ele não ia arrumar encrenca? Claro, 125 anos. Depois, porque o que acontece? A sua fala está travando para mim um pouquinho. Aí eu vou complementando aquilo que você está falando. 125 anos de segredos nas contas do Vaticano, e ele foi lá e falou: não, eu exijo que seja aberto. Você acha que eles iam sorrir para ele? É claro que não. Então, ele teve e continua tendo inimigos poderosos, né? Sim. Mas, ok, ele teve personalidade o suficiente para peitá-los. Fala, então, beleza. E usava também, ele não era nenhum, aquele bom velhinho, não vamos, né, contemporizar também. Não é aquele bom velhinho que muitos estão pregonando. Ele deu uns ganchos aí, hein, Lucas? Ele deu uns ganchos aí numa galera, hein? Ele não é nenhum bom velhinho, sabe por quê? Porque quando ele precisava governar e fazer sentir o peso da sua caneta, ele fazia também. Né? Sim, de acordo. Então, por isso que eu digo, não vamos agora criar uma figura próxima de Cristo, assim, porque, ok, ele pode até ter tentado chegar lá, mas ele era bem humano e pecador, como todos nós, né? E isso dito por ele. Tem uma coisa, tem um episódiozinho engraçado que eu nem lembrava mais disso, mas agora com a morte dele começaram a reaparecer tudo quanto é trecho de entrevista e tal. Um jornalista argentino, numa ocasião que esteve com ele, perguntou assim: Francisco, é verdade que... Aí citou o nome de um político argentino lá, né, o jornalista. É verdade que o fulano esteve aqui e te trouxe choripanes? Choripane é o famoso pão com linguiça que tem na Argentina, muito bom, com chimichurri. É verdade que ele trouxe choripanes? É o famoso o quê? Fragmentou um pouquinho sua voz. Pão com linguiça. O pão com linguiça. E um chimichurri, que é um tempero muito característico, típico lá nosso da Argentina. Chama choripan, de chouriço com pan, não? Choripan.
e levou uns choripanes argentinos para o Bergoglio, para o Papa Francisco. Ele fala, é verdade? Ele faz uma cara de moleque e olha para o jornalista e fala assim, é verdade. Mas como é que você sabe disso? Aí o cara ignora a pergunta dele e continua. Mas você comeu? Ele fala, sim, uno. Solo uno. E aí o periodista pergunta, mas era Viernes Santo, isso não é pecado? Aí era sexta-feira da paixão, como é que você vai comer linguiça? Isso não é pecado? Ele olha e fala assim, olha, essa história de a igreja dos santos, eu não sei aonde está, porque aqui somos todos pecadores. Ou seja, eu acho que isso mostrava, exemplificava bem como ele se conduzia, né? Não se colocando nesse lugar do monarca próximo de Deus. E tal. Eu acho que isso fala muito sobre a maneira com que ele construiu esse pontificado dele. Ô, Lucas, eu conversaria muito mais tempo com você, sabe? Não, precisamos encerrar, porque já está muito longo. Não, mas porque o que acontece? Eu tenho havido algumas fragmentaçõezinhas Tá ficando que não ruim compromete o que você falou, enfim, mas porque eu estou com medo dessa internet cair. Não, tá bom, vamos encerrar, que eu já passei o meu horário também, eu já estou atrasado, inclusive. Mas, assim, cada tópico aqui daquilo que você falou, do livro que eu desejo e peço que você publique, sim, muito rico, muito válido, apresentando Jorge Mário Bergoglio. O que nós fizemos aqui hoje dúvidas. Foi apenas uma pincelada numa série de assuntos que, como você disse, cada tópico desse requeriria uma live diferente, porque é muita coisa para se dizer e muito pouco tempo. Mas a mensagem final que eu queria deixar assim para quem nos assiste tenham um senso crítico. Quando vocês verem notícias aí, as reportagens que estão que são muitas agora com o falecimento do Francisco, peguem sempre com pinça, como a gente fala assim na Argentina, peguem com pinça as informações e chequem, porque sempre observe que os jornalistas de carreira são colocados na posição de ter que fazer uma cobertura de um conclave do Vaticano, ou falar de um papado, que são assuntos que não fazem parte do dia a dia dele. Então, ele tem que falar sobre aquilo por uma exigência do patrão dele ali, e ele vai lá e diz alguma coisa ali por cima. Mas se você quiser se aprofundar, você vai ter que ler a respeito. Porque não vem pronto nas reportagens, não. Lucas, muito obrigado. Tudo de bom. Em breve nossa live estará no ar. Sucesso para você. E eu quero ir à Argentina ouvir uma apresentação sua de tango. Espero ser atendido. Obrigado, meu irmão. Logo acontecerá. Um abraço. Agradeço eu por a oportunidade. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau.